Capítulo 1. O peso do silêncio. A estrada esticava à frente como uma cicatriz no meio do cerrado. O sol de meio da tarde martelava no para-brisa do Scania, transformando a cabine num forno ambulante. Miguel Andrade mantinha uma mão no volante e a outra apoiada na janela aberta, deixando o vento quente bater no rosto. Não ajudava muito, mas era melhor do que nada. 36 anos, 17 deles sobre o asfalto. Calculava mentalmente a distância até Goiânia, enquanto o motor roncava num ritmo constante, quase hipnótico. A carga de soja ia bem presa na carroceria. Tudo dentro do prazo, tudo sob controle. Era assim que ele gostava, previsível, solitário, sem surpresas. O cheiro de diesel misturado com terra seca entrava pelas janelas. Cigarras cantavam nas árvores esparsas que margeavam a pista. Miguel conhecia aquele trecho de cor, já tinha passado ali centenas de vezes. Cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina. A BR-153 era velha conhecida, e ele sabia exatamente onde ficavam os buracos, os radares, os lugares bons para parar. Solidão não incomodava mais, tinha virado companhia. Ele aprendeu a gostar do silêncio depois que Beatriz morreu. 5 anos já. Parecia ontem e parecia uma vida inteira ao mesmo tempo. O acidente tinha sido rápido. Um caminhão desgovernado, chuva forte, freios que não responderam. Ela estava no banco do passageiro. Miguel ao volante. Ele sobreviveu sem um arranhão. Ela não teve chance. Desde então, Miguel nunca mais colocou ninguém naquele banco. A boleia do carona virou depósito. Garrafa térmica, mapa velho, boné surrado, pacote de biscoito. Objetos que não sentiam, não falavam, não morriam. Passou por um vilarejo pequeno, daqueles que mal aparecem no mapa. 3 casas, um bar de beira de estrada, uma igrejinha com a pintura descascando. Uma mulher varria a calçada em câmera lenta, como se tivesse todo o tempo do mundo. Miguel acenou por reflexo. Ela nem levantou a cabeça. O rádio chiava baixinho. Ele tinha desistido de procurar estação havia quilômetros. Preferia o ronco do motor mesmo. Era música suficiente. Pensou em Beatriz de novo. Sempre pensava. Principalmente naquela hora do dia, quando o sol começava a pender para o lado e a luz ficava dourada, cansada. Ela adorava essa luz. Dizia que parecia mel derretido. Miguel nunca soube descrever as coisas daquele jeito. Ele via o sol, o asfalto, a estrada. Beatriz via poesia. Fazia falta, mais do que ele admitia para si mesmo. Tomou um gole de café morno da garrafa térmica. Estava amargo, quase intragável, mas era combustível. Mantinha os olhos abertos e a mente ocupada. Tinha mais umas 4 horas de viagem pela frente. Queria chegar antes de escurecer. A estrada seguia reta, interminável. O calor subia do asfalto em ondas trêmulas. Foi então que ele a viu. No começo, era só uma mancha escura no acostamento, indefinida. Podia ser qualquer coisa. Um saco de lixo, uma placa caída, um animal morto. Mas conforme se aproximava, a figura foi ganhando forma. Uma mulher, sozinha, de pé, uma mala pequena ao lado. Miguel franziu a testa. Olhou para o retrovisor. Estrada vazia dos 2 lados. Nenhum outro carro, nenhuma casa por perto. O vilarejo tinha ficado para trás havia pelo menos 10 quilômetros. O que alguém estaria fazendo ali, no meio do nada, debaixo daquele sol assassino? Ele passou por ela devagar, tentando entender. A mulher nem ergueu o polegar pedindo carona. Só ficou parada, olhando para frente, como se estivesse esperando alguma coisa. Ou alguém. Vestia calça jeans e uma blusa clara, simples, cabelo preso, óculos escuros grandes demais para o rosto. Nada chamativo, mas tinha algo ali, uma presença, uma quietude que incomodava. Miguel acelerou. Não é problema meu, murmurou para si mesmo. Tinha regras que o mantinham vivo, saudável, longe de encrenca. Não pegar carona era a regra número 1, principalmente mulher. Principalmente sozinha, principalmente no meio do nada. Seguiu em frente. 1 quilômetro, 2, 3.
A imagem dela ficou grudada na cabeça, parada, sozinha, sem acener, sem gritar, sem pedir ajuda, só esperando. Merda, Miguel resmungou. Olhou para o retrovisor de novo. A estrada continuava deserta. O sol continuava implacável. E a mulher continuava lá atrás, cada vez menor, cada vez mais distante. Ele apertou o volante com força, sentiu o suor escorrer pela nuca. Não é problema meu. Mas a voz de Beatriz ecoou dentro da cabeça, clara como se ela estivesse sentada ali ao lado. Você sempre foi bom demais, Miguel. É sua perdição e sua salvação. Ele praguejou baixinho, pisou no freio e encostou no acostamento. O caminhão parou com um suspiro pesado de ar comprimido. Miguel ficou ali sentado por uns segundos, mãos no volante, respirando fundo. Depois deu ré. O Scania recuou devagar pela pista vazia, levantando poeira vermelha. Miguel olhou para o banco do carona. Limpo, vazio, intocado havia 5 anos. Só dessa vez, pensou. Quando parou ao lado dela, a mulher virou o rosto. Mesmo com os óculos escuros, Miguel sentiu o peso daquele olhar. Ela não sorriu, não agradeceu, só esperou. Miguel abriu a janela. Me precisa de carona? A voz dele saiu mais rouca do que pretendia. A mulher hesitou, depois assentiu, uma vez devagar. Preciso. 2 segundos de silêncio. Sobe. Ela pegou a mala, contornou o caminhão e subiu na boleia com uma agilidade que surpreendeu Miguel. Não pediu ajuda, não reclamou da altura. Só entrou, fechou a porta e acomodou a mala entre as pernas. Miguel voltou para a estrada. O cheiro dela, algo floral, discreto, invadiu a cabine imediatamente. Era estranho, diferente, perturbador. Ele acelerou, tentando se concentrar na pista. Para onde você vai? Perguntou depois de alguns minutos. Para frente. Miguel olhou de relance para ela. Para frente não é destino. A mulher tirou os óculos escuros e olhou pela janela. Hoje é. Os olhos dela eram escuros, fundos, cansados, mas firmes. Miguel reconheceu aquele olhar. Já tinha visto antes. No espelho. Era o olhar de quem estava fugindo. Ele não perguntou mais nada. A estrada seguiu em frente e o silêncio voltou a pesar na cabine. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Tinha alguém sentado no banco do carona e Miguel não sabia ainda, mas aquilo ia mudar tudo. Fim do capítulo 1. Continue e alongue o próximo 0239. Capítulo 2. Entre silêncios e palavras. Os primeiros 20 quilômetros passaram em silêncio absoluto. Miguel mantinha os olhos fixos na estrada, mas sentia cada movimento dela. A forma como ajeitava a mala entre os pés, como cruzava os braços, como suspirava baixinho, quase imperceptível. A presença dela ocupava a cabine inteira, mesmo sem dizer nada. Ele não estava acostumado com isso. Não mais. Nos últimos 5 anos, aquele espaço tinha sido só dele, seu território, seu refúgio. E agora havia alguém ali respirando o mesmo ar quente, dividindo o mesmo silêncio pesado. Era desconfortável, invasivo e, ao mesmo tempo, estranhamente, vivo. Miguel limpou a garganta. Tem água aí embaixo, se quiser. Na mochila azul. Ela olhou para baixo, localizou a mochila, pegou a garrafa, bebeu devagar, com cuidado, como se cada gole precisasse ser medido. Obrigada. A voz dela era suave, mas tinha uma camada de cansaço por baixo. Não era o cansaço de quem dormiu mal. Era o tipo de exaustão que vem de dentro, de carregar peso demais por tempo demais. De onde você é? Miguel perguntou, tentando quebrar o gelo. De longe. Ele esperou por mais. Não veio. Tá fugindo de alguém? Ela virou o rosto para ele, surpresa com a franqueza. Por que pergunta isso? Miguel deu de ombros. Ninguém fica parado no meio da BR-153, debaixo desse sol, se não está fugindo de alguma coisa, ou de alguém. Ela voltou a olhar pela janela. Os campos de soja se estendiam até onde a vista alcançava, verdes e monótonos, sob o céu azul desbotado. E se eu disser que estou fugindo de mim mesma? Miguel não respondeu de imediato.
Deixou as palavras dela ecoarem na cabine. Conhecia bem aquela fuga. Tinha passado anos tentando escapar das próprias lembranças, da própria culpa. Aí eu diria que escolheu o lugar certo, murmurou ele. A estrada é boa para isso, para fugir, para esquecer. Funciona? Não, mas a gente tenta mesmo assim. Ela quase sorriu. Quase. Um caminhão passou no sentido contrário, buzinando alto. Miguel respondeu com 2 toques curtos na buzina. Código da estrada. Cumprimento silencioso entre quem passa a vida sobre o asfalto. Você é caminhoneiro há muito tempo? Ela perguntou. 17 anos. Gosta? Miguel pensou na resposta. Não sei se gostar é a palavra certa, mas é o que eu sei fazer, e tem suas vantagens. Tipo, ninguém te enche o saco, você não precisa explicar nada para ninguém, e sempre tem uma estrada nova para seguir quando a atual fica velha demais. Parece solitário. É, e você gosta disso? Miguel apertou o volante. Também não sei se gostar é a palavra certa. Ela ficou quieta por um momento. Como você se chama? Miguel Andrade. Prazer, Miguel. Ele esperou que ela dissesse o próprio nome. Não disse. O sol começava a perder força, deslizando para o oeste numa lenta agonia dourada. As sombras das árvores se alongavam sobre a pista. Miguel ligou o pisca e saiu da rodovia, entrando num posto de gasolina. Era um lugar simples, meio largado. 2 bombas enferrujadas, uma loja de conveniência com grades nas janelas e um restaurante improvisado com mesinhas de plástico sob uma cobertura de zinco. Vou abastecer, avisou Miguel. Se quiser ir no banheiro ou comer alguma coisa, aproveita. Ainda tem umas 3 horas até Goiânia. Ela assentiu e desceu da cabine. Miguel a observou caminhar em direção ao banheiro. Mesmo com a roupa simples, mesmo com os ombros levemente curvados pelo cansaço, havia algo diferente nela. Um porte, uma elegância natural que não combinava com a situação. Ele balançou a cabeça e foi até a bomba. O frentista, um rapaz magro com a camisa encharcada de suor, se aproximou arrastando os pés. Quanto vai ser, chefe? Enche o tanque e verifica o óleo. Enquanto o combustível escoava, Miguel acendeu um cigarro e encostou no caminhão. O calor do dia ainda irradiava do asfalto. Cheiro de graxa, borracha quente e fritura vinha do restaurante. Um cachorro vira-lata dormia na sombra, indiferente ao mundo. A mulher saiu do banheiro alguns minutos depois. Tinha lavado o rosto, penteado o cabelo. Parecia um pouco menos exausta. Ela caminhou até a loja de conveniência e entrou. Miguel terminou o cigarro, pagou o combustível e foi até o restaurante. Pediu 2 marmitex de arroz com frango e feijão. Comida de estrada, simples, quente, suficiente. Quando voltou ao caminhão, ela já estava lá, esperando na cabine. Tinha comprado uma garrafa de água e um pacote de bolacha. Trouxe comida, Miguel disse, entregando um dos marmitex. Não é grande coisa, mas enche a barriga. Ela olhou para ele, surpresa. Não precisava. Eu sei, mas já comprei mesmo. Eles comeram ali, na cabine, com as portas abertas para deixar o ar circular. O restaurante tinha mesas, mas nenhum dos 2 sugeriu descer. Era mais fácil assim. Menos público, menos exposto. A comida estava quente e temperada demais, mas eles comeram em silêncio, dividindo aquele momento simples como 2 estranhos que, por acaso, estavam no mesmo lugar no mesmo instante. Você tem família? Ela perguntou de repente. Miguel engoliu o pedaço de frango que mastigava. Tinha. Ele ficou quieto por alguns segundos. Depois colocou a marmita de lado. Minha mulher morreu. Faz 5 anos. O silêncio voltou. Mais pesado dessa vez. Sinto muito, ela murmurou. Foi acidente. Na estrada. Eu estava dirigindo. Ela não disse nada, não precisava. Miguel sentia o peso do olhar dela, mas não conseguia encará-la. Desde então eu dirijo sozinho, continuou ele, a voz um pouco mais rouca. Não pego carona, não divido a boleia. É mais simples assim. Então por que me pegou? A pergunta veio suave, mas direta. Miguel finalmente olhou para ela. Não sei. Talvez porque
Você parecia tão perdida quanto eu me senti um dia, e ninguém parou para mim naquela época. Ela segurou o olhar dele por um instante longo. Havia algo ali, uma compreensão muda, uma conexão estranha e imediata entre duas pessoas que carregavam pesos invisíveis. Como ela se chamava? Perguntou a mulher. Beatriz. Bonito nome. Era uma pessoa bonita, por dentro e por fora. Você ainda a ama? Miguel sentiu um nó na garganta. Todo dia. Ela assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente o que aquilo significava. Terminaram de comer. Miguel recolheu as embalagens vazias e jogou no lixo. Quando voltou, ela estava olhando para o horizonte, onde o sol finalmente tocava a linha das árvores. Eu me chamo Helena, disse ela, sem tirar os olhos do céu. Prazer, Helena. Prazer, Miguel. Ele subiu na cabine e ligou o motor. O Scania roncou de volta à vida. Miguel ajustou os retrovisores, engatou a marcha e voltou para a estrada. A noite começava a cair, e pela primeira vez em 5 anos, Miguel Andrade não estava completamente sozinho. Helena apoiou a cabeça no vidro da janela e fechou os olhos. O balanço do caminhão, o ronco constante do motor, a estrada se desenrolando sob as rodas. Tudo isso a embalava como uma canção de ninar áspera e honesta. Miguel olhou de relance para ela. No reflexo da janela, conseguiu ver parte do rosto dela. Havia uma tristeza ali, uma solidão que ele reconhecia muito bem. Quem é você, Helena? Pensou ele. E do que você está fugindo? Mas não perguntou. Porque talvez no fundo ele já soubesse que algumas fugas não precisam de explicação. Algumas apenas precisam de companhia. Fim do capítulo 2. Continue e alongue o próximo 02.40 no capítulo 3. Confissões na noite. A noite caiu depressa, como sempre cai no interior do Brasil. Um momento o céu estava alaranjado, tingido pelos últimos raios de sol. No seguinte, era um manto negro salpicado de estrelas. A BR-153 cortava a escuridão como uma cicatriz iluminada apenas pelos faróis do Scania e pelos postes ocasionais que apareciam a cada 5-10 quilômetros. Miguel ligou as luzes internas da cabine, deixando tudo num tom âmbar suave. Helena continuava com a cabeça apoiada na janela, mas seus olhos estavam abertos agora, acompanhando a escuridão lá fora. Cansada? Perguntou Miguel. Um pouco, mas não consigo dormir. A estrada faz isso. Parece que embala, mas ao mesmo tempo deixa a cabeça ligada demais. É exatamente isso. Ela se ajeitou no banco, virando um pouco o corpo na direção dele. Miguel sentiu o movimento e ficou mais alerta. Não de um jeito desconfortável, apenas presente. Posso fazer uma pergunta? Helena disse. Pode. Por que você ainda usa a aliança? Miguel olhou rapidamente para a própria mão esquerda, onde a argola de ouro simples brilhava fraca sob a luz do painel. Tinha se acostumado tanto com ela que às vezes esquecia que estava ali. Não sei, respondeu honesto. Tentei tirar algumas vezes, mas sempre parecia errado, como se eu tivesse traindo ela de novo. De novo? Miguel respirou fundo. Não costumava falar sobre isso, não com estranhos, não com ninguém, na verdade, mas havia algo em Helena, talvez a forma como ela não julgava, como apenas escutava, que o fazia querer falar. Eu sobrevivi, ela não. Eu estava dirigindo. Eu tomei a decisão de pegar aquela estrada naquele dia, mesmo com previsão de temporal. Foi minha culpa. Foi um acidente, Helena disse suavemente. É o que todo mundo diz. Mas é verdade. Não muda o fato de que ela está morta e eu tô aqui. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que reconhece a dor sem tentar consertá-la. Helena deixou alguns quilômetros passarem antes de falar novamente. Eu entendo, disse ela. Não da mesma forma, mas entendo. Miguel olhou rapidamente para ela. Entende o quê? Culpa. Viver carregando o peso de escolhas que não podem ser desfeitas. Havia algo na voz dela, uma rachadura, uma vulnerabilidade que ela tentava esconder, mas que vazava pelas bordas. Você quer falar sobre isso? Miguel perguntou.
Helena riu. Foi um som curto, sem humor. Não sei nem por onde começar. Começa pelo começo. Ela ficou quieta por tanto tempo que Miguel achou que ela não ia falar. Mas então, com a voz baixa, quase um sussurro, Helena começou. Eu passei a vida inteira sendo o que os outros esperavam de mim, desde criança. Minha mãe era obcecada com beleza, com aparência. Ela me inscreveu no meu primeiro concurso de beleza quando eu tinha 6 anos. 6, Miguel. Eu mal sabia amarrar o próprio sapato e já estava num palco sendo julgada. Miguel não disse nada, apenas escutou. E eu ganhei. Ganhei aquele concurso e depois outro e outro. Quanto mais eu ganhava, mais minha mãe me empurrava. Não era sobre mim, era sobre ela. Sobre provar alguma coisa para o mundo. Sobre usar minha cara, meu corpo, minha existência como troféu dela. A voz de Helena tremeu levemente. Eu cresci assim, sempre sorrindo, sempre perfeita, sempre sendo avaliada. E eu fiquei boa nisso. Aprendi a andar do jeito certo, falar do jeito certo, sorrir do jeito certo. Eu virei um produto, uma marca, e todo mundo adorava, todo mundo menos eu. Miguel apertou o volante, sentindo a raiva crescer no peito, não por ela, pela situação. Pela forma como o mundo podia mastigar uma pessoa e cuspir de volta uma versão vazia e brilhante. Há 2 anos eu ganhei um título grande, muito grande, Helena continuou. E de repente eu não era mais dona da minha vida. Tinha agenda, contratos, obrigações, aparições. Tinha que ser inspiração, tinha que ser perfeita, tinha que representar alguma coisa o tempo todo. Ela pausou, respirando fundo. E alguns meses atrás, eu conheci alguém, um homem. Ele era diferente. Ou pelo menos eu achei que era. Ele não falava de beleza, de prêmios, de aparência. Ele falava de mim, da pessoa. E eu me apaixonei, rápido demais, forte demais. Miguel já sabia onde aquilo ia dar. Ele te usou. Helena assentiu, engolindo seco. Ele me usou. Vendia informações para a imprensa. Fotos íntimas, conversas privadas, tudo. E quando eu descobri, quando confrontei ele, ele riu. Disse que eu era ingênua. Disse que ninguém me amaria de verdade porque eu não era real. Eu era apenas uma boneca bem vestida. A raiva que Miguel sentia se transformou em algo mais profundo. Uma tristeza pesada, compartilhada. Foi aí que você fugiu, ele disse. Foi aí que eu fugi, Helena confirmou. Peguei a primeira passagem que encontrei, saí de São Paulo sem avisar ninguém. Desci num vilarejo que nem sabia o nome. Caminhei até cansar. E acabei naquela estrada, esperando, não sei o quê, um sinal, uma resposta. Um meteoro caindo na minha cabeça, talvez. Ela tentou rir, mas o som saiu quebrado. Aí você apareceu. Miguel não sabia o que dizer. Não era bom com palavras. Nunca foi. Mas sentiu que precisava dizer alguma coisa. Esse cara era um idiota, começou ele. E ele estava errado. Você é real. Eu não sei o título que você ganhou. Não sei nada sobre essa vida que você tinha. Mas a mulher que está sentada aqui agora, comendo marmitex vagabundo num caminhão velho, essa é real. E se ele não viu isso, o problema era dele, não seu. Helena virou o rosto para ele e Miguel viu que seus olhos estavam molhados. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por não fingir que entende tudo. Por não me dar conselho de autoajuda barato. Por apenas ouvir. Miguel deu de ombros. Não tenho respostas para nada. Mal consigo resolver minha própria bagunça. Mas posso ouvir. Isso eu sei fazer. Um caminhão passou na direção contrária, os faróis iluminando brevemente o interior da cabine. Naquele instante, Miguel viu claramente o rosto de Helena. Os olhos vermelhos, a expressão crua, a vulnerabilidade exposta. E algo se mexeu dentro dele. Algo que estava adormecido havia 5 anos. Cuidado! Uma voz sussurrou dentro da sua cabeça. Não se envolve. Não de novo. Mas era tarde demais. Ele já estava envolvido. Passaram por uma cidade pequena. Porangatu, dizia a placa.
As ruas estavam quase vazias. Apenas alguns bares ainda abertos, com música sertaneja vazando para as calçadas. Homens bebiam cerveja em mesinhas de plástico, rindo alto, vivos na simplicidade daquele momento. Como é morar assim? Helena perguntou, observando a cena. Como assim? Numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde a vida é simples. Miguel pensou na pergunta. Não sei, nunca morei num lugar só, sempre na estrada. Mas você deve passar por cidades assim o tempo todo. Deve conhecer gente. Passo. Conheço. Mas nunca fico tempo suficiente para fazer parte. Eu sou sempre o cara de passagem. O caminhoneiro que para um café e segue viagem. Às vezes, acho que sou invisível. Não é, Helena disse. Você não é invisível. Miguel olhou para ela confuso. Como assim? Você me viu? Quando todo mundo passaria direto, você voltou, você parou, você me deu carona. Isso não é coisa de gente invisível. É coisa de gente que enxerga. Miguel sentiu algo apertar no peito. Não soube identificar o quê. Talvez eu só estivesse com pena. Não era pena. Eu sei reconhecer pena. Aquilo era outra coisa. O que então? Helena sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Empatia. Talvez um pouco de solidão também. A sua e a minha. Eles saíram da cidade e voltaram para a escuridão da estrada. As estrelas brilhavam mais intensas agora, longe da poluição luminosa. A Via Láctea se estendia no céu como uma cicatriz prateada. Beatriz gostava de estrelas? Helena perguntou de repente. Miguel ficou surpreso com a pergunta. Gostava. Adorava, na verdade. Ela dizia que cada estrela era uma vida diferente que a gente podia ter escolhido. E que olhar para elas era um jeito de lembrar que sempre dá para recomeçar. Ela parece ter sido especial. Foi. Era. Ela ia gostar de saber que você ajudou alguém hoje. Miguel sentiu um nó na garganta. Você acha? Tenho certeza. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Não era mais aquele silêncio pesado do começo. Era diferente agora. Mais leve, mais honesto. Miguel começava a perceber que Helena não era apenas uma mulher fugindo de alguma coisa. Ela era alguém tentando encontrar a si mesma. E ele, sem querer, tinha se tornado parte dessa busca. Perigoso, a voz sussurrou de novo. Muito perigoso. Mas Miguel não ligou mais, porque pela primeira vez em 5 anos ele não se sentia completamente perdido. Quanto falta até Goiânia? Helena perguntou. Umas 2 horas, talvez menos. E depois? Depois eu descarrego a carga e pego outra. Sempre tem outra. E eu? Miguel hesitou. Você precisa de algum lugar específico? Não. Tem dinheiro? Documentos? Tenho. Algum. Miguel respirou fundo. Sabia que estava prestes a fazer algo estúpido, mas fez mesmo assim. Tem um motel bom na saída de Goiânia. Lugar decente, limpo. Você pode ficar lá essa noite, descansar, pensar no que fazer depois. E você? Eu durmo no caminhão. Sempre durmo. Helena ficou quieta por um momento. Posso te fazer um favor? Ela disse. Qual? Não durma no caminhão hoje. Fica no motel também. Em quartos separados, claro. Mas eu gostaria de não estar sozinha hoje à noite. Miguel sentiu o coração bater mais forte. Não era desejo, não era atração física, era algo mais profundo. Era o reconhecimento de que os dois, naquela noite, precisavam de companhia. Precisavam lembrar que não estavam completamente sozinhos no mundo. Tá bom, ele disse. Eu fico. Helena sorriu, e dessa vez foi um sorriso genuíno. A estrada continuou se desenrolando na frente deles, levando 2 estranhos em direção a um lugar onde talvez pudessem encontrar um pouco de paz, pelo menos por uma noite. Fim do capítulo 3. Continue e alongue o próximo 0247. Capítulo 4. Tempestade e verdades. O céu mudou antes de chegarem a Goiânia. Miguel percebeu primeiro pelo cheiro. Aquele aroma inconfundível de chuva se aproximando, misturado com ozônio e terra seca esperando pela água. Depois veio o vento, que começou a sacudir as árvores nas margens da estrada. E então os relâmpagos ainda distantes, iluminando o horizonte em flashes brancos e violentos. Vai chover,
Helena disse, observando o céu pela janela. Vai, Miguel confirmou, checando os retrovisores. E forte. Temporal de verão. Daqui a pouco cai tudo de uma vez. Ele acelerou um pouco, tentando ganhar distância. Mas a tempestade era mais rápida. Em 15 minutos, as primeiras gotas começaram a bater no para-brisa. Eram gotas grandes, pesadas, que explodiam contra o vidro como pequenas bombas de água. Miguel ligou o limpador no máximo. Quanto falta? Helena perguntou, e pela primeira vez ele ouviu uma ponta de nervosismo na voz dela. Uns 50 quilômetros. Mas nesse ritmo vai demorar. A chuva intensificou brutalmente. Em segundos, foi de gotas esparsas para uma cortina líquida que tornava quase impossível enxergar a estrada. Miguel reduziu a velocidade, acendeu os faróis de neblina e se inclinou sobre o volante, tentando manter o Scania na pista. Merda, murmurou. O vento batia lateral no caminhão, fazendo a carroceria balançar. Miguel sentia a direção ficar pesada, as rodas lutando contra a água que começava a acumular no asfalto. Isso não era apenas chuva, era dilúvio. Um trovão explodiu em cima deles, tão alto que Helena deu um pulo no banco. Tá tudo bem? Miguel disse, tentando soar calmo. Só barulho. Mas ele sabia que não era só barulho. Estava ficando perigoso. A visibilidade era quase zero. Ele mal conseguia ver 10 metros à frente. As faixas da pista tinham desaparecido sob a água. Outros veículos tinham encostado no acostamento, esperando o temporal passar. Miguel pensou em fazer o mesmo, mas o acostamento estava alagado, lamacento. Seria arriscado parar ali. Miguel! A voz de Helena tinha um toque de medo real agora. Eu sei, ele respondeu. Vou procurar um lugar seguro para parar. Mais um relâmpago, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. A tempestade estava bem em cima deles agora. A chuva martelava o teto da cabine num ruído constante e agressivo que tornava difícil até pensar. Foi então que Miguel viu uma placa indicando um desvio, um posto de gasolina abandonado, a uns 200 metros da rodovia principal. Segura aí, avisou ele, virando o volante. O caminhão saiu da pista e entrou no desvio de terra batida, agora transformado em lama. As rodas patinaram, mas Miguel manteve o controle, acelerando o suficiente para não atolar. 100 metros, 50, 20. O posto surgiu na frente deles como uma aparição fantasmagórica. Uma estrutura velha, meio destruída, com telhado parcialmente desabado. Mas havia uma área coberta, uma espécie de galpão ao lado que devia ter sido o depósito. Estava vazio, sem portas, mas tinha teto. Miguel manobrou o Scania para dentro, apertando o caminhão sob a cobertura precária. Deu certo. Eles ficaram protegidos. A chuva continuava caindo em torrentes lá fora, mas pelo menos não batia mais direto neles. Miguel desligou o motor e soltou o ar que estava prendendo. Caralho! Murmurou. Helena estava pálida, as mãos apertando o cinto de segurança. Foi por pouco. Foi. Eles ficaram ali sentados por alguns minutos, apenas respirando, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco velho. O som era ensurdecedor, primitivo, como se o mundo estivesse sendo lavado por uma força antiga e indiferente. Miguel tirou as mãos do volante. Elas tremiam levemente. Ele fechou os punhos para disfarçar, mas Helena percebeu. Você tá bem? Perguntou ela. Tô. Só esse tipo de chuva me deixa meio... Ele não terminou a frase. Não precisava. Helena entendeu imediatamente. Foi assim? Perguntou ela, suave. Com a Beatriz? Miguel assentiu devagar. Chuva igual a essa. Forte. Do nada. A estrada ficou escorregadia. Eu tentei controlar, mas... Ele parou. Respirou fundo. O caminhão derrapou. Rodamos. E quando tudo parou, ela não estava mais respirando. Helena estendeu a mão e tocou o braço dele. Foi um toque leve, mas carregado de significado. Miguel olhou para ela e viu nos olhos dela algo que não via havia muito tempo. Compreensão genuína. Você não teve culpa, Helena disse. Você sabe disso, certo? A cabeça sabe. O coração não. Eu entendo. E Miguel sabia que ela entendia.
porque os dois estavam ali, presos não só pela tempestade lá fora, mas pelas tempestades internas que carregavam. Culpas, arrependimentos, escolhas que não podiam ser desfeitas. A chuva continuou caindo. Miguel olhou para o relógio no painel. 22h47. Eles não iriam a lugar nenhum essa noite. Vamos ter que ficar aqui, disse ele, até passar. Helena olhou pela janela. Lá fora, a noite era uma massa negra e molhada. Relâmpagos ocasionais iluminavam a paisagem brevemente, revelando árvores curvadas pelo vento e poças enormes de água. Não tem problema, ela disse. Já fiquei em lugares piores. Duvido. Ela sorriu. Você ficaria surpreso. Miguel abriu a pequena geladeira que ficava atrás do banco. Tinha algumas garrafas de água, uma lata de cerveja, alguns pacotes de biscoito e uma barra de chocolate meio derretida. Banquete, disse ele, irônico. Perfeito, Helena respondeu. Eles dividiram o chocolate e os biscoitos. Comeram devagar, sem pressa, enquanto a tempestade se desenrolava lá fora. O interior da cabine ficou quente e abafado. Então Miguel abriu um pouco as janelas, deixando entrar o cheiro da chuva e da terra molhada. Posso te fazer uma pergunta? Helena disse depois de um tempo. Pode. Você já pensou em parar? De ser caminhoneiro, digo. Em se estabelecer em algum lugar? Miguel pensou na resposta. Já. Principalmente depois que Beatriz morreu. Pensei em vender o caminhão, comprar uma casinha num interior qualquer, trabalhar com outra coisa. Mas aí eu percebi que a estrada era a única coisa que ainda fazia sentido. Aqui eu não preciso fingir. Não preciso sorrir quando não quero. Não preciso estar bem. Eu apenas dirijo. E isso basta. Até quando? A pergunta pegou Miguel de surpresa. Como assim? Até quando isso vai bastar? Até quando você vai conseguir viver só dirigindo, sem nunca parar, sem nunca se permitir? Viver de novo? Miguel ficou quieto. Não porque não quisesse responder, mas porque não tinha resposta. Helena continuou, a voz suave, mas firme. Você sabe o que eu percebi hoje, quando subi nesse caminhão? O quê? Que você não está vivo, Miguel. Você está apenas sobrevivendo, e tem uma diferença enorme entre as duas coisas. As palavras acertaram Miguel como um soco no estômago, porque eram verdade. Ele sabia que eram verdade. E você? Devolveu ele, talvez com mais agressividade do que pretendia. Você está viva ou só fugindo? Helena não se abalou. Tô fugindo, admitiu ela, completamente. Mas pelo menos eu reconheço isso. E tô tentando mudar. Como? Começando por aqui, por esse momento, por essa conversa. Miguel a encarou. Havia uma intensidade naquele olhar que o desarmava completamente. Você é estranha, disse ele. Eu sei. E irritante. Também sei. E você tá certa. Helena sorriu. Isso eu também sei. Miguel riu. Foi um riso curto, mas sincero. E percebeu que não ria assim havia muito tempo. A tempestade começou a acalmar por volta da meia-noite. A chuva reduziu de torrencial para constante e os trovões se afastaram, virando apenas um rumor distante no horizonte. Miguel ajeitou o banco, reclinando o encosto o máximo possível. Você pode dormir aí, disse ele, indicando o banco do carona. Eu durmo aqui mesmo. Já estou acostumado. Tem certeza? Tenho. Helena hesitou. Miguel, obrigada. Por tudo. Por ter parado, por ter escutado, por não me julgar. Não tem nada para agradecer. Tem sim. Ela tocou a mão dele de novo e dessa vez demorou um pouco mais. Miguel sentiu o calor daquele toque, a suavidade dos dedos dela. Seu coração acelerou e ele se assustou com a própria reação. Calma, pensou. Não é nada. É só gratidão. Só isso. Mas sabia que era mentira. Boa noite, Miguel. Boa noite, Helena. Ela se acomodou no banco, usando a própria mochila como travesseiro. Miguel pegou um cobertor velho do compartimento de trás e ofereceu a ela. Helena aceitou, envolvendo-se no tecido desgastado. Miguel ficou olhando para ela por um momento. A forma como ela se encolhia, tentando ficar confortável.
A forma como respirava, lenta e cansada. A forma como, mesmo ali, naquele caminhão velho e apertado, no meio do nada, sob uma tempestade, ela parecia em paz. Ele virou para o outro lado e fechou os olhos. A chuva continuava caindo, agora suave, quase melódica. O cheiro de terra molhada invadia a cabine. E por baixo de tudo isso, Miguel sentia ainda o perfume discreto de Helena, aquele cheiro floral que tinha invadido seu espaço e, sem que ele percebesse, começado a transformá-lo. Antes de dormir, uma última pergunta atravessou sua mente. O que eu estou fazendo? Mas não havia resposta. Apenas a chuva, a noite e a presença silenciosa de alguém que, de alguma forma, tinha começado a importar. Fim do capítulo 4. Continue e alongue o Próximos 2:50. Capítulo 5. Amanhecer e revelações. Miguel acordou com o cheiro de café. Demorou alguns segundos para processar onde estava. A luz do amanhecer entrava pelas janelas embaçadas da cabine, tingindo tudo de cinza e rosa. A chuva tinha parado. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e pelo som de água pingando do telhado. Ele se endireitou no banco, sentindo as costas reclamarem da noite mal dormida. Passou a mão pelo rosto, pela barba por fazer, tentando despertar completamente. Foi então que percebeu. Helena não estava na cabine. O coração dele disparou. "Helena!" chamou, a voz rouca de sono. Nada. Miguel abriu a porta rapidamente e pulou para fora. O chão estava encharcado, cheio de poças. O ar estava fresco, limpo, como só fica depois de uma tempestade violenta. Ele olhou ao redor, procurando, e a viu. Helena estava sentada num pedaço de muro de concreto a uns 20 metros dali, de frente para o nascente. Tinha nas mãos 2 xícaras de isopor fumegantes. Ao lado dela, sobre uma pedra, havia um saco de papel, provavelmente de alguma padaria. Miguel soltou o ar que estava prendendo. Ela estava ali. Não tinha ido embora. "Por que você achou que ela ia embora?" Uma voz perguntou dentro da sua cabeça. "E por que isso te assustou tanto?" Ele não tinha resposta. Caminhou até ela, desviando das poças. Helena virou o rosto e sorriu quando o viu se aproximando. "Bom dia", disse ela. "Bom dia. Eu pensei que eu tinha ido embora." Miguel não respondeu. Não precisava. "Eu não ia sem me despedir", Helena disse suavemente. "Mesmo que fosse só isso que a gente tivesse. Uma despedida." Ela estendeu uma das xícaras para ele. "Café. Achei um lugar aberto na estrada, voltando uns 3 quilômetros. Fui caminhando." "Você caminhou 3 quilômetros? Ida e volta. 6. Mas precisava esticar as pernas, pensar, e achei que você ia querer café quando acordasse." Miguel pegou a xícara, ainda processando. Ela tinha saído, sozinha, na madrugada, caminhado 6 quilômetros no escuro, só para trazer café para ele. "Você é maluca", disse ele. "Provavelmente." Ele sentou ao lado dela. O café estava forte, quente, perfeito. Tomou um gole longo, sentindo a cafeína começar a fazer efeito. "Trouxe pão de queijo também", Helena disse, abrindo o saco de papel. "Ainda está quente." Eles comeram em silêncio, observando o sol nascer devagar no horizonte. O céu foi mudando de cinza para rosa, depois para dourado, depois para um azul limpo e claro. Era bonito, simples e bonito. "Fazia tempo que eu não via o sol nascer", Helena disse depois de um tempo. "Eu vejo quase todo dia. Mas hoje está diferente." "Por quê?" Miguel não soube explicar, mas era verdade. Tinha algo diferente naquele amanhecer. Talvez fosse a companhia. Talvez fosse o fato de ter sobrevivido à tempestade, literal e metaforicamente. Ou talvez fosse apenas o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. "Obrigado", disse ele, "pelo café, pelo pão de queijo, por não ter ido embora." Helena olhou para ele. "Você acha mesmo que eu ia embora assim? Depois de tudo que a gente conversou ontem?" "Não sei. Eu não te conheço direito. Mas está começando a conhecer." "Tô? Tá.
Miguel terminou o café e amassou a xícara vazia. Eu não sei fazer isso, admitiu ele. Fazer o quê? Isso, conhecer pessoas, me abrir, confiar. Depois que Beatriz morreu, eu meio que fechei tudo. Construí um muro e agora você aparece e... não sei. É como se você estivesse tentando derrubar esse muro tijolo por tijolo. Helena ficou quieta por um momento. Eu não tô tentando derrubar nada, Miguel. Eu só tô sendo eu mesma. E talvez, pela primeira vez, você também tá sendo você mesmo. Não o cara que dirige o caminhão. Não o viúvo que carrega a culpa. Só você. As palavras atingiram fundo. E se eu não souber mais quem é eu? Miguel perguntou, a voz baixa. Aí a gente descobre junto. Ele olhou para ela. Realmente olhou. Viu os olhos cansados, mas brilhantes. Viu a boca que sorria mesmo carregando tristeza. Viu a mulher que tinha fugido da própria vida, mas que estava ali, sentada num muro velho, dividindo café e pão de queijo com um estranho. E sentiu algo mudar dentro dele. Algo pequeno, mas profundo. Eles voltaram para o caminhão meia hora depois. Miguel checou o motor, os pneus, a carga. Tudo estava bem. Podiam seguir viagem. Quanto falta até Goiânia? Helena perguntou enquanto subia na cabine. 1 hora mais ou menos. Talvez menos, agora que a chuva parou. Ele ligou o motor. O Scania ganhou vida com seu ronco familiar. Miguel ajustou os espelhos, engatou a marcha e voltou para a estrada principal. O asfalto estava molhado, mas não havia mais água acumulada. O céu estava limpo, azul profundo. Parecia outro mundo. Eles rodaram por alguns quilômetros em silêncio confortável. Miguel estava quase relaxado quando Helena falou. Eu preciso te contar uma coisa. O tom de voz dela mudou. Ficou mais sério, mais pesado. Miguel sentiu o estômago apertar. O quê? Helena respirou fundo. Eu não fui completamente honesta com você. Sobre o quê? Sobre quem eu sou. Miguel olhou rapidamente para ela, depois voltou a atenção para a estrada. Você mentiu seu nome? Não. Meu nome é Helena mesmo. Helena Carvalho. Mas eu não te contei tudo. Ela fez uma pausa longa. Miguel esperou, o coração batendo mais rápido. Aquele título que eu ganhei 2 anos atrás. Helena continuou, a voz tremendo levemente. Foi Miss Universo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Miguel piscou, processou, piscou de novo. O quê? Eu sou Miss Universo. Ou era. Ainda sou, tecnicamente. Meu reinado acaba daqui a alguns meses. Miguel pisou no freio instintivamente. O caminhão reduziu velocidade bruscamente. Ele encostou no acostamento e parou. Você é o quê? Helena olhava para as próprias mãos, incapaz de encará-lo. Miss Universo. A mulher mais bonita do planeta, segundo os padrões de um concurso. A mulher que aparece em revista, em TV, em propaganda. A mulher que todo mundo acha que tem a vida perfeita. Miguel ficou em choque. Tentou processar a informação. Miss Universo. A mulher sentada ao lado dele, comendo marmitex vagabundo e pão de queijo de padaria de beira de estrada, era Miss Universo. Por que você não contou antes? Porque pela primeira vez em anos, alguém estava olhando para mim e não vendo o título. Você me tratou como pessoa, como Helena. Não como uma princesa, não como uma celebridade, não como um objeto. E eu não queria estragar isso. Miguel saiu do caminhão. Precisava de ar, precisava de espaço. Helena desceu também, seguindo-o. Miguel, por favor, você mentiu. Ele disse, virando para encará-la. Eu omiti. Tem diferença. Não para mim. Eu tinha medo. A voz dela saiu mais alta, mais desesperada. Eu tinha medo que se você soubesse, você fosse me tratar diferente. Que você parasse de falar comigo daquele jeito. Que você me olhasse e visse só o título, a fama, o dinheiro. Que você me visse como todo mundo me vê. E como todo mundo te vê. Como uma boneca, uma imagem, algo distante, inalcançável, irreal. Miguel passou a mão pelo cabelo tentando organizar os pensamentos.
Tudo fazia sentido agora. A forma como ela falava, o jeito como se movia, a razão pela qual tinha fugido. Caralho, Helena, murmurou ele. Eu sei, eu devia ter contado antes, mas eu... Ela parou, a voz embargando. Eu só queria ser normal por um dia, por algumas horas. Queria ser tratada como gente. E com você eu consegui isso. Pela primeira vez em anos, eu me senti humana. Miguel olhou para ela. Viu as lágrimas começando a se formar nos olhos dela. Viu a vulnerabilidade, o medo, a esperança, e toda a raiva que ele sentia começou a se dissipar, porque ele entendia. Entendia melhor do que gostaria de admitir. Ele também tinha fugido. Da dor, das memórias, da vida. Ele também tinha se escondido na estrada, tentando ser invisível, tentando esquecer. Eles eram mais parecidos do que ele imaginava. Você devia ter confiado em mim, disse ele mais suave agora. Eu sei, mas confiança é difícil quando você já foi traída tantas vezes. Eu não sou aquele cara, o que te usou. Eu sei disso agora. Miguel deu alguns passos aproximando-se dela. Então, por que está me contando agora? Por que não continuou escondendo? Helena enxugou os olhos com as costas da mão. Porque não quero mais esconder, não de você. E porque tudo que eu te contei ontem à noite foi verdade. Cada palavra, cada sentimento. E eu precisava que você soubesse a verdade completa antes de quê? Ela olhou para ele, os olhos ainda molhados, mas firmes. Antes de eu admitir que não quero que isso acabe. Não ainda. O coração de Miguel parou por um segundo. Helena, eu sei que é loucura. Eu sei que a gente se conheceu ontem. Eu sei que eu vou ter que voltar para minha vida em algum momento e você vai voltar para a estrada. Mas agora, nesse momento, eu só quero ficar aqui, com você. Miguel não soube o que dizer. Todas as palavras pareciam insuficientes. Então fez a única coisa que fazia sentido. Ele se aproximou, ergueu a mão e tocou o rosto dela suavemente, limpando uma lágrima com o polegar. Você não é uma boneca, disse ele, a voz rouca. Você não é uma imagem. Você é a mulher que caminhou 6 quilômetros no escuro para me trazer café. Você é a pessoa que me ouviu falar da Beatriz sem julgar. Você é real. E eu vejo isso. Eu sempre vi. Helena fechou os olhos, inclinando o rosto contra a mão dele. Obrigada, sussurrou. Eles ficaram assim por um momento eterno. 2 estranhos que não eram mais estranhos. 2 fugitivos encontrando refúgio um no outro. Quando finalmente se afastaram, algo tinha mudado definitivamente. Miguel voltou para o caminhão. Helena o seguiu. Nenhum dos 2 falou, mas não precisavam. Algumas coisas eram grandes demais para palavras. Ele ligou o motor e voltou para a estrada. Goiânia os esperava logo à frente, e com ela, decisões que não podiam mais ser adiadas, mas por enquanto ainda havia estrada, ainda havia tempo, ainda havia eles. Fim do capítulo 5. Continue e alongue o próximo 0252, capítulo 6. O peso das escolhas. Goiânia apareceu no horizonte como uma mancha cinza e marrom, crescendo aos poucos conforme se aproximavam. Prédios baixos, avenidas largas, o trânsito começando a engrossar. A cidade acordava devagar, ainda se espreguiçando depois da tempestade da noite anterior. Miguel sentia o peso do silêncio dentro da cabine. Não era mais aquele silêncio confortável das horas anteriores. Era tenso, carregado de coisas não ditas, de perguntas sem resposta. Helena olhava pela janela, mas ele sabia que ela não estava realmente vendo a paisagem. Estava perdida nos próprios pensamentos, nas próprias escolhas. Você tem que descarregar a carga, né? Ela perguntou de repente. Tenho, lá no centro de distribuição, na zona industrial. Leva umas 2 horas, talvez 3. E depois? Miguel hesitou. Depois eu pego outra carga e sigo viagem. Provavelmente para Brasília ou para o sul. Depende do que tiver disponível. Entendo, mas silêncio. Miguel respirou fundo. E você? O que vai fazer? Helena demorou para responder. Não sei. Não pensei tão longe. Você não pode ficar fugindo para sempre. Eu sei.
As pessoas devem estar te procurando. Sua família, sua equipe. Deixei um bilhete, dizendo que estava bem, que só precisava de tempo. Mas você tem razão. Eu não posso ficar fugindo para sempre. Miguel sentiu algo apertar no peito. Uma sensação estranha, de perda iminente. Como se algo que ele mal tinha começado a ter já estivesse sendo arrancado dele. Não se apega, a voz familiar sussurrou dentro da sua cabeça. Você sabia que ia acabar assim. Sempre acaba assim. Mas outra voz, mais fraca, porém mais insistente, rebatia. E se não precisar acabar? E se você for corajoso o suficiente para tentar? Eles entraram na cidade. Miguel conhecia bem aquelas ruas. Tinha passado por ali dezenas de vezes. Sabia onde ficavam os melhores lugares para comer, os postos de gasolina mais baratos, os hotéis que aceitavam caminhoneiros sem fazer perguntas. Parou num semáforo. Um grupo de crianças atravessou a faixa correndo, mochilas nas costas, uniformes escolares impecáveis, rindo e empurrando uns aos outros, vivos na inocência daquele momento. Helena os observou com um sorriso melancólico. Você quer ter filhos? Perguntou ela de repente. A pergunta pegou Miguel desprevenido. Eu queria. Beatriz e eu falávamos sobre isso, mas sempre achávamos que tinha tempo, que podíamos esperar mais um pouco. E então, ele não terminou. Não precisava. E agora? Helena insistiu suavemente. Agora eu não sei. Não sei se consigo imaginar isso de novo. Ter uma família, ter uma vida que não seja só dirigir. Mas você consegue imaginar ficar sozinho para sempre? Miguel não respondeu, porque a resposta era não. Ele não conseguia. E isso o assustava. O semáforo abriu. Ele seguiu em frente. O centro de distribuição ficava num imenso galpão industrial na periferia da cidade. Miguel estacionou o Scania na área de descarga e desligou o motor. Pela primeira vez em quase 12 horas, o ronco constante cessou completamente. O silêncio era ensurdecedor. Vai demorar? Helena perguntou. Umas 3 horas, como eu disse. Eles precisam verificar a carga, descarregar, fazer a papelada toda. Posso ficar aqui? Miguel olhou ao redor. O lugar não era exatamente acolhedor. Apenas concreto, metal e homens em uniformes sujos de graxa circulando com empilhadeiras. Você pode, mas vai ser chato e quente. Tem um shopping ali perto, uns 2 quilômetros. Tem ar-condicionado, café decente. Prefiro ficar. Helena disse rapidamente. Se você não se importar. Não me importo. Ele desceu da cabine e foi falar com o supervisor. Um homem baixo e barrigudo chamado Toninho, que Miguel conhecia havia anos. E aí, Miguel? Toninho cumprimentou, dando um tapinha nas costas dele. Chegou cedo hoje. Tempestade não te pegou? Pegou, mas consegui me abrigar. Esperto. Vi no noticiário que teve queda de árvore na pista, uns 30 quilômetros daqui. Fechou a estrada por horas. Tive sorte então. Toninho olhou para o caminhão, onde Helena estava visível através do para-brisa. Pegou companhia? Perguntou com um sorrisinho malicioso. Dei carona. Ah, é? Pensei que você não pegava carona. Eu não pego, mas ela é bonita, né? Toninho riu. Eu entendo. Miguel sentiu uma pontada de irritação. Não é isso. Claro que não. Toninho piscou. Bom, deixa eu ver essa carga aí. Soja, né? Enquanto Toninho e a equipe começavam a descarregar, Miguel voltou para o caminhão. Helena tinha descido e estava encostada na lateral do veículo, braços cruzados, olhando o movimento ao redor. Tudo certo? Ela perguntou. Tudo. Vai demorar um pouco. Você quer dar uma volta? Tem uma lanchonete ali na esquina. Não é grande coisa, mas serve café. Tá bom. Eles caminharam lado a lado pelas ruas do distrito industrial. O sol já estava alto, quente, mas não tão brutal quanto no dia anterior. Caminhões passavam, buzinando ocasionalmente. Trabalhadores conversavam em pequenos grupos, fumando cigarros durante o intervalo. A lanchonete era um lugar simples,
5 mesinhas de fórmica, um balcão com uma mulher de meia-idade que os recebeu com um sorriso cansado e um ventilador velho que apenas redistribuía o ar quente. 2 cafés, Miguel pediu, e 2 pão na chapa. Eles sentaram numa mesa do canto. Helena tirou os óculos escuros, uma decisão corajosa, considerando quem ela era. Mas ali, naquele lugar esquecido, ninguém prestou atenção. Era apenas mais uma mulher tomando café. Eu gosto daqui, Helena disse de repente. Da lanchonete? Disso tudo, desses lugares onde ninguém te conhece, onde você pode ser invisível. É assim que você quer viver. Invisível? Helena mexeu o café com a colherinha. Não, mas também não quero viver sendo vista o tempo todo. Quero um meio termo. Quero ser vista pelas pessoas certas, pelas razões certas. E quem são as pessoas certas? Ela olhou para ele. Pessoas como você. O coração de Miguel acelerou. Ele segurou o olhar dela, tentando entender o que estava acontecendo, o que aquilo significava. Helena, a gente se conheceu ontem, menos de 24 horas atrás. Eu sei. E você vai ter que voltar para sua vida, para as suas obrigações. E eu vou ter que seguir na estrada. É assim que funciona. Não precisa ser. Como não? Helena se inclinou sobre a mesa. Eu posso não voltar. Pelo menos não do jeito que era antes. Eu posso renunciar ao título. Posso terminar os contratos e ir embora, começar de novo. Começar diferente. Miguel sentiu um misto de esperança e medo. E fazer o quê? Você é Miss Universo. Você tem uma vida inteira construída em torno disso. Uma vida que eu não escolhi. Uma vida que está me matando por dentro. Miguel, você não entende. Eu passei os últimos 2 anos sorrindo para câmeras enquanto morria aos poucos, fingindo que estava feliz, que estava realizada, que estava vivendo um sonho. Mas era mentira. Tudo era mentira. A voz dela tremeu. E então eu conheci você. E pela primeira vez eu não precisei fingir. Eu fui eu mesma. E foi libertador. Miguel passou a mão pelo rosto. Mas você mal me conhece. E se em uma semana, um mês, você perceber que cometeu um erro, que jogou tudo fora por causa de uma ilusão? E se não for ilusão? E se for? Helena ficou quieta por um momento. Depois estendeu a mão sobre a mesa e tocou a de Miguel. Eu não tenho certeza de nada, admitiu ela. Eu não sei se isso é real ou se é só desespero. Eu não sei se daqui a um mês eu vou me arrepender ou agradecer. Mas eu sei de uma coisa. Eu não quero passar o resto da vida me perguntando e se. Miguel olhou para a mão dela sobre a sua. Era pequena, suave, mas firme, decidida. Eu tenho medo, disse ele a voz baixa. Tenho medo de me abrir de novo. Tenho medo de perder alguém de novo. Tenho medo de viver. Helena completou. Você tem medo de viver. As palavras acertaram em cheio. Talvez. Miguel, eu não vou te pedir para desistir da sua vida. Eu não vou te pedir para parar de dirigir, para se estabelecer, para virar outra pessoa. Eu só estou pedindo uma chance. Uma chance de a gente descobrir se isso aqui... Ela apertou a mão dele. Se isso aqui vale a pena. Miguel sentiu a garganta apertar. Sentiu os olhos arderem. Não tinha chorado desde o funeral de Beatriz. Mas agora, naquela lanchonete vagabunda, segurando a mão de uma mulher que ele conhecia havia menos de um dia, sentiu as lágrimas ameaçarem. Eu não sei se consigo, sussurrou ele. Você consegue? Você só tem medo. E se eu te machucar? E se você não tentar? O silêncio voltou, mas era diferente agora. Era um silêncio carregado de possibilidades, de escolhas, de caminhos que poderiam ser trilhados ou abandonados. Miguel respirou fundo. Deixa eu terminar o trabalho. Deixa eu descarregar a carga, pegar o dinheiro. E depois a gente conversa, de verdade, sobre o que isso significa, sobre o que a gente vai fazer. Helena assentiu. Um pequeno sorriso surgindo nos lábios. Tá bom. Eles terminaram o café em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era fim, era começo. Ou pelo menos a possibilidade de um. Quando voltaram ao centro de distribuição,
A carga já estava quase toda descarregada. Toninho acenou para Miguel, indicando que faltava pouco. Helena voltou para a cabine. Miguel ficou do lado de fora, observando os homens trabalharem, mas sua cabeça estava longe dali. Estava pensando em Beatriz, em como ela seria se estivesse ali agora, o que ela diria, o que ela faria. E então, clara como se estivesse ao lado dele, ele ouviu a voz dela. Vive, Miguel, por favor, vive. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se acreditar que talvez fosse possível. Talvez fosse possível viver de novo. Fim do capítulo 6. Continue e alongue o próximo 253. Capítulo 7. Quando o mundo invade, a descarga terminou pouco depois das 2 da tarde. Miguel assinou os papéis, conferiu o pagamento transferido para sua conta e guardou os documentos na pasta surrada que carregava sempre no caminhão. Toninho se despediu com outro tapinha nas costas e um comentário sobre aproveitar a companhia bonita. Miguel ignorou. Voltou para o Scania, onde Helena esperava, ainda na cabine, mexendo no celular. Quando ele subiu, ela guardou o aparelho rapidamente, mas não antes que ele notasse a expressão tensa no rosto dela. O que foi? Perguntou. Nada. Helena. Ela suspirou. São só mensagens. Muitas mensagens. Minha empresária, minha família, pessoas da organização do Miss Universo. Todo mundo querendo saber onde eu tô, se tô bem, quando volto. E o que você respondeu? Nada ainda. Eu não sei o que dizer. Miguel ligou o motor, mas não saiu do lugar. Ficou ali, mãos no volante, pensando. Você precisa responder em algum momento, disse ele. Essas pessoas se importam com você, tão preocupadas. Eu sei, mas se eu responder, se eu disser onde estou, eles vão vir me buscar. E eu não quero ir. Não ainda. Por quanto tempo você pode adiar isso? Helena olhou para ele. Quanto tempo você pode me dar? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Miguel não tinha resposta, porque ele mesmo não sabia. Não sabia o que estava fazendo, o que estava sentindo, aonde aquilo ia levar. Era território desconhecido, assustador e, ao mesmo tempo, vivo. Eu preciso pegar outra carga, disse ele finalmente. Era para eu já ter pegado, na verdade. Tô atrasado. Então vamos. Mas antes eu preciso fazer uma coisa. Ele saiu da zona industrial e dirigiu por uns 15 minutos até chegarem a um bairro residencial mais antigo. Casas simples, ruas arborizadas, silêncio interiorano mesmo no meio da cidade. Miguel estacionou em frente a uma casa pequena, pintada de amarelo desbotado, com um jardim na frente onde cresciam rosas vermelhas. Onde a gente tá? Helena perguntou. Na casa de alguém que eu preciso ver. Ele desceu. Helena o seguiu, curiosa, mas respeitosa. Miguel abriu o portãozinho de ferro e caminhou pelo caminho de pedras até a porta. Tocou a campainha. Esperaram. A porta se abriu, revelando uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, avental florido amarrado na cintura. Quando ela viu Miguel, seu rosto inteiro se iluminou. «Miguel!» exclamou, abrindo os braços. «Oi, Dona Célia!» Eles se abraçaram. Foi um abraço longo, apertado, cheio de afeto verdadeiro. Quando se separaram, Dona Célia olhou para Helena com curiosidade. «E quem é essa moça bonita?» «Essa é Helena. Helena, essa é Dona Célia, mãe da Beatriz.» O ar saiu dos pulmões de Helena. Ela arregalou os olhos, sem saber como reagir. Dona Célia, no entanto, apenas sorriu e estendeu a mão. «Prazer, querida. Entrem os dois. Eu estava fazendo café.» A casa era aconchegante, cheia de lembranças, fotos nas paredes, móveis antigos, mas bem cuidados, cheiro de bolo no forno. Dona Célia os guiou até a cozinha, onde uma mesa de madeira estava posta com toalha de crochê e xícaras de porcelana. «Senta, senta!» Ela insistiu. «Vocês comeram?» «Comemos, Dona Célia», Miguel disse, «mas aceito o café.» Ela serviu café fresco e cortou fatias generosas de bolo de fubá ainda quente. Helena estava claramente desconfortável, sem saber como agir,
mas Dona Célia a tratava com uma naturalidade desconcertante. Faz quanto tempo, Miguel? Dona Célia perguntou, sentando com eles. Uns 3 meses? 4. Me desculpa. Eu queria ter vindo antes, mas as rotas... Eu sei. Você e suas estradas. Igual o pai da Beatriz. Deus o tenha. Também era assim, nasceu para andar. Ela tomou um gole de café. E você, querida? Virou-se para Helena. Como conheceu esse teimoso aqui? Helena hesitou, olhando para Miguel em busca de orientação. Ele assentiu levemente. Na estrada, Helena respondeu. Ele me deu carona. Ah, é? Dona Célia arqueou uma sobrancelha. Que interessante, porque o Miguel nunca pega carona. Nunca. Desde que... Ela não terminou. Não precisava. Não, pois é. Miguel disse, um pequeno sorriso no canto da boca. Mas dessa vez eu peguei. Dona Célia olhou entre os dois. E então, lentamente, um sorriso compreensivo se formou no rosto dela. Entendo, disse ela suavemente. Eles conversaram por mais de 1 hora. Sobre a vida, sobre a cidade, sobre como Dona Célia estava passando o tempo desde que se aposentou. Ela falou de Beatriz também, mas não com tristeza. Falou com carinho, com saudade boa, com aceitação. Ela era minha única filha, disse Dona Célia em determinado momento. Perder ela foi como perder uma parte de mim. Mas eu aprendi que a gente não enterra amor, a gente carrega. E isso é bom. É pesado, mas é bom. Ela olhou diretamente para Miguel. E eu aprendi que ficar presa no luto não honra quem se foi. Sabe o que honra? Viver, continuar vivendo, amar de novo, ser feliz de novo. Miguel sentiu a garganta apertar. Dona Célia, eu sei o que você vai dizer. Que você ainda ama minha filha. Eu sei, e você sempre vai amar. Mas isso não significa que você tem que viver para sempre no passado. A Beatriz não ia querer isso. Ela ia querer que você fosse feliz. As lágrimas vieram. Miguel tentou segurá-las, mas não conseguiu. Escorreram pelo rosto dele, enquanto Dona Célia segurava sua mão. Ela ia te dar um puxão de orelha, Dona Célia continuou, rindo entre as próprias lágrimas. Ia falar, Miguel Andrade, para de ser teimoso e vai viver. Era o jeito dela, sempre foi. Helena, sentada do outro lado da mesa, também chorava silenciosamente. Eu não vim aqui para isso. Miguel conseguiu dizer, a voz embargada. Eu sei, você nunca vem para isso. Você sempre vem para manter a culpa viva, para se lembrar que você falhou. Mas hoje você trouxe alguém, e isso é diferente. Dona Célia olhou para Helena. Cuida dele, tá? Ele é teimoso, fechado, carrega o mundo nas costas. Mas tem um coração enorme e merece ser feliz. Helena assentiu, sem conseguir falar. Quando saíram da casa de Dona Célia, já passava das 4 da tarde. O sol começava a declinar, tingindo tudo de dourado. Miguel dirigiu em silêncio por alguns quilômetros, ainda processando a conversa. Por que você me trouxe ali? Helena perguntou finalmente. Miguel levou alguns segundos para responder. Porque eu precisava. Precisava ouvir aquilo. Precisava que alguém me desse permissão para seguir em frente. E a Dona Célia te deu. Deu. E agora? Miguel respirou fundo. Agora eu preciso confessar uma coisa. O quê? Eu não tenho outra carga para pegar. Eu menti. Helena virou para ele, surpresa. Por que mentiu? Porque eu estava com medo. Medo de admitir que eu não quero que você vá embora. Medo de dizer em voz alta que eu quero continuar isso, seja lá o que isso for. Então, eu inventei uma desculpa para ganhar tempo. Miguel, mas agora, depois de conversar com a Dona Célia, eu não quero mais mentir, não quero mais fugir. Então eu vou te fazer uma pergunta e eu preciso que você seja honesta. Tá bom. Ele parou o caminhão no acostamento, virou completamente para ela. Você quer ficar comigo, sabendo que eu não tenho casa fixa, que eu passo a vida na estrada, que eu sou um cara bagunçado com 1 tonelada de bagagem emocional? Você quer tentar isso, mesmo sabendo que pode dar errado? Helena segurou o olhar dele. Oni, sim, eu quero. Você tem certeza? Porque se a gente fizer isso, se a gente realmente tentar...
Eu preciso que seja de verdade. Eu não aguento mais perder pessoas. Miguel, olha para mim. Ele olhou. Eu tô apavorada, Helena admitiu. Eu tô com medo de cometer um erro, de jogar tudo fora, de me arrepender. Mas eu também sei que se eu não tentar, vou me arrepender ainda mais. E sim, pode dar errado. Pode ser um desastre. Mas também pode ser a melhor coisa que aconteceu pra gente. Miguel sentiu algo se soltar dentro dele. Uma tensão que ele carregava havia 5 anos. Um peso que finalmente começava a se aliviar. Eu não sei como fazer isso, disse ele. Relacionamento. Estar com alguém de novo. Eu também não. Não de verdade. Mas a gente aprende junto. Ele estendeu a mão. Ela pegou. E naquele momento, no acostamento de uma rodovia em Goiás, sob o sol dourado da tarde, 2 fugitivos decidiram parar de fugir. Pelo menos um do outro. Foi quando o celular de Helena tocou. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu. O que foi? Miguel perguntou. É minha empresária. Ela descobriu onde eu tô. Como? Helena mostrou o celular. Na tela havia uma foto. Uma foto deles dois, saindo da lanchonete mais cedo. A imagem era granulada, tirada de longe, mas era inconfundível. Embaixo da foto, uma manchete. Miss Universo desaparecida encontrada com caminhoneiro em Goiânia. Miguel sentiu o estômago afundar. Merda! Helena começou a tremer. Eles sabem, o mundo inteiro vai saber. Vai ter repórter, paparazzi, câmera. Miguel, eu sinto muito, eu não queria que isso... Ei! Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Respira, a gente resolve isso. Como? Eles vão vir atrás de mim, vão vir atrás de você também, vão destruir sua paz, sua privacidade. Eu não me importo. Miguel, eu não me importo, repetiu ele firme. Deixa eles virem, deixa o mundo inteiro saber. Eu escolhi você, e eu não vou voltar atrás agora. Helena o encarou incrédula. Você tem certeza? Absoluta. O celular dela tocou de novo. Mais mensagens, mais ligações. O mundo invadindo aquele pequeno refúgio que eles tinham construído. Mas dessa vez, eles não estavam mais sozinhos. E juntos, talvez conseguissem enfrentar. Fim do capítulo 7. Continue e alongue. O próximo 555, capítulo 8. A estrada que nos escolhe. O celular de Helena não parou de tocar pelos próximos 20 minutos. Chamadas, mensagens, notificações explodindo uma atrás da outra. Ela olhava para a tela com uma mistura de pavor e resignação, vendo o mundo que tinha deixado para trás invadir violentamente o presente. Miguel voltou para a estrada, mas dessa vez não tinha destino. Apenas dirigia, colocando quilômetros entre eles e Goiânia, tentando ganhar tempo para pensar. Desliga, disse ele finalmente. O quê? O celular. Desliga. Miguel, eu não posso simplesmente... Pode sim, por algumas horas. Até a gente decidir o que fazer. Até a gente ter um plano. Helena hesitou, olhando para a tela iluminada. Tantas pessoas querendo respostas. Tantas pessoas exigindo explicações. E ela, cansada de explicar, cansada de justificar cada respiração, desligou o celular. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, como se o mundo tivesse dado um passo atrás, concedendo uma trégua momentânea. Obrigada, ela sussurrou. De nada. Miguel dirigiu por mais alguns quilômetros, saindo da rodovia principal e entrando numa estrada secundária. Asfalto mais estreito, com menos movimento, campos de girassol dos 2 lados, suas cabeças amarelas enormes seguindo o sol poente. Para onde a gente está indo? Helena perguntou. Não sei ainda, mas precisa ser um lugar onde a gente possa pensar, conversar, sem pressão, sem câmeras, sem mundo. Ele se lembrou de um lugar. Um sítio pequeno que pertencia a um amigo caminhoneiro, Zé Carlos, que tinha se aposentado uns 3 anos atrás. Ficava a uns 80 quilômetros dali, no meio do nada. Zé sempre dizia que Miguel podia aparecer quando quisesse. Talvez fosse a hora.
Chegaram ao sítio quando o sol já estava quase tocando o horizonte. Era um lugar simples. Uma casa de madeira com varanda, um curral vazio, algumas galinhas ciscando no terreiro. Uma mangueira enorme sombreava metade do quintal. Zé Carlos estava sentado na varanda, violão no colo, dedilhando uma música lenta. Quando viu o Scania se aproximando, colocou o violão de lado e se levantou, um sorriso largo no rosto queimado de sol. "Miguel Andrade!" gritou acenando. "Que vento te traz por aqui, irmão?" Miguel desceu da cabine e os dois se abraçaram com força, daquele jeito que homens que se respeitam se abraçam, com tapas nas costas e apertos sinceros. "Precisava de um lugar para ficar", Miguel disse. "Você ainda recebe visita?" "Sempre, pô. Minha casa é sua." Zé olhou para o caminhão e viu Helena descendo. Ergueu as sobrancelhas impressionado. "E trouxe companhia, pelo visto." É complicado. As melhores histórias sempre são." Zé os recebeu dentro de casa. O interior era rústico, mas acolhedor. Móveis de madeira, algumas fotos na parede, o cheiro de café e lenha. Ele serviu água fresca, ofereceu o banheiro para Helena se refrescar e sentou com Miguel na varanda. "Então, vai me contar ou vou ter que adivinhar?" Zé perguntou, acendendo um cigarro de palha. Miguel respirou fundo e contou tudo. A carona, as conversas, a tempestade, a revelação de quem Helena era, a foto vazada, a decisão de fugir de novo, mas dessa vez juntos. Zé ouviu tudo em silêncio, fumando devagar, assentindo de vez em quando. Quando Miguel terminou, ele ficou quieto por alguns segundos. "Você tá apaixonado", disse finalmente. Eu não sei se é isso." "Eu sei. E você também sabe. Só tá com medo de admitir." Miguel esfregou o rosto com as mãos. "Faz menos de 2 dias, Zé." 2 dias. Como eu posso estar apaixonado em 2 dias? Tempo não tem nada a ver com isso. Eu conheci minha Lourdes numa feira, num sábado de manhã. Na segunda, já tinha pedido ela em casamento. Ficamos casados 43 anos até ela partir. Zé deu uma tragada longa. "Quando é real, você sabe. E quando você sabe, tempo não importa. E se eu tiver errado? E se for só solidão, desespero? E se for amor?" Miguel ficou quieto. "Você tem medo", Zé continuou. "Medo de trair a memória da Beatriz. Medo de amar de novo e perder de novo. Eu entendo. Mas, Miguel, escuta. A Beatriz se foi. E isso é triste, é doloroso, é injusto. Mas você ainda está aqui, ainda está vivo. E vida pede para ser vivida, não guardada." Foi o que a dona Célia disse hoje. Então 2 pessoas inteligentes estão te dizendo a mesma coisa. Talvez seja a hora de ouvir. Helena saiu da casa nesse momento, cabelo molhado, rosto limpo, vestindo uma das camisas velhas que Zé tinha emprestado. Ela parecia mais nova assim, mais leve, mais ela mesma. "Tudo bem se eu sentar com vocês?" perguntou. "Claro, moça, claro", Zé disse, indicando uma cadeira. "Quer café?" "Tô fazendo." "Quero sim, obrigada." Eles ficaram ali na varanda, os 3, vendo a noite cair devagar. O céu foi do dourado pro rosa, depois pro roxo, e finalmente pro negro profundo salpicado de estrelas. Cigarras cantavam. Uma coruja piou ao longe. O mundo parecia simples de novo. Zé trouxe café e broa de milho. Eles comeram em silêncio companheiro, o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. "Posso fazer uma pergunta?" Zé disse depois de um tempo, olhando para Helena. "Pode. Você quer mesmo largar tudo? O título, a fama, o dinheiro?" Helena pensou antes de responder. "Eu não sei se quero largar tudo, mas quero escolher. Quero ter o direito de dizer não, de respirar, de ser mais do que uma imagem. E se te derem esse direito? Se você pudesse continuar sendo Miss Universo, mas nos seus termos? Eu não sei se isso é possível. Tudo é possível se você brigar por isso." Zé se inclinou para frente. "Olha, eu não sei nada sobre seu mundo, mas sei sobre vida. E uma coisa que aprendi é: a gente nunca consegue fugir de verdade. A gente sempre leva tudo junto. O que você pode fazer é mudar a forma como carrega." Helena ficou pensativa. "Talvez você tenha razão." "E você", Zé virou para Miguel, "precisa decidir se quer ser parte da vida dela.
porque se quiser vai ter que aceitar o pacote completo. As câmeras, a atenção, o mundo todo querendo saber de vocês. Você consegue lidar com isso? Miguel olhou para Helena. Ela olhou de volta, vulnerável, esperançosa, assustada. Eu consigo, disse ele. Se for por ela, eu consigo. Eles dormiram no quarto de hóspedes que Zé preparou. 2 camas de solteiro, lençóis limpos cheirando a sol, janela aberta deixando entrar a brisa noturna. Helena apagou rápido, exausta física e emocionalmente. Miguel ficou acordado. Deitado na cama, olhando para o teto escuro, ele pensou em tudo. Na trajetória que o trouxera até ali, nas escolhas, nos acasos, nos encontros. Pensou em Beatriz, em como ela ria, como cheirava, como tocava o rosto dele quando queria dizer algo importante sem usar palavras. Pensou em como tinha sido feliz e em como tinha sido destruído pela perda. Mas também pensou em Helena, em como ela tinha aparecido do nada, parada naquela estrada, esperando, em como algo tão simples, uma carona, tinha se transformado em algo tão profundo, em como ela o fazia sentir vivo de novo, assustado, mas vivo. Beatriz, pensou ele, eu não sei se isso está certo, não sei se eu deveria, mas eu preciso tentar, preciso acreditar que é possível. E então, clara como sempre, veio a resposta, não em palavras, mas em sentimento. Uma paz, uma permissão, um empurrão gentil para frente. Miguel fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem pesadelos. Acordou com cheiro de café e ovos fritos. A manhã entrava clara e fresca pela janela. Helena já não estava na cama dela. Ele se levantou, vestiu a calça e foi até a cozinha. Encontrou Helena e Zé conversando animadamente enquanto preparavam o café da manhã. Ela ria de algo que Zé tinha dito, um riso genuíno e leve. Bom dia, Dorminhoco, Zé cumprimentou. Achei que ia dormir até meio-dia. Que horas são? 7h30. A Helena acordou às 6. Já tomou banho, já ajudou a tirar leite da vaca, já virou gente do campo. Helena sorriu, um pouco envergonhada. Eu não conseguia dormir mais, e o Zé me convidou para conhecer o sítio. Moça trabalhadeira, Zé aprovou. Pode casar. Miguel sentiu o rosto esquentar. Helena também ficou vermelha. Zé, Miguel começou. O quê? Tô só falando a verdade. Ele colocou a frigideira no centro da mesa. Mas vamos comer primeiro. Decisão importante se toma com barriga cheia. Eles comeram ovos com bacon, pão caseiro, queijo fresco, geleia de goiaba. Café forte e quentíssimo. Comida simples que sabia a cuidado, a tempo, a vida como deveria ser. Eu liguei o celular. Helena disse de repente. Miguel parou com o pão no ar. E 237 mensagens, 42 chamadas perdidas, 3 comunicados oficiais da organização do Miss Universo. Minha mãe ligou 17 vezes. Nossa, mas também tem mensagens de apoio, de gente comum, dizendo que entende, que torce por mim, que quer que eu seja feliz. Ela mexeu no café. E eu percebi uma coisa. Eu passei tanto tempo com medo do julgamento que esqueci que existem pessoas que realmente se importam, não com a imagem, mas com a pessoa. O que você vai fazer? Miguel perguntou. Helena respirou fundo. Vou voltar, mas não do jeito que eles querem. Vou voltar nos meus termos. Vou cumprir os contratos que já assinei, fazer as aparições que já prometi, mas depois, quando meu reinado acabar oficialmente, eu vou embora, para valer dessa vez. E vir para onde? Ela olhou para ele. Para onde você estiver. O coração de Miguel acelerou. Helena, você tem certeza? Eu não tenho nada para oferecer. Não tenho casa, não tenho estabilidade. Só tenho um caminhão e uma estrada sem fim. E é exatamente isso que eu quero, ela disse, os olhos brilhando. Eu quero simples, quero real. Quero acordar sem saber exatamente onde vou estar, mas sabendo que vou estar com você. Zé se levantou discretamente. Vou lá fora dar milho para os porcos, murmurou saindo e deixando os dois sozinhos. Miguel se levantou, contornou a mesa e ajoelhou ao lado da cadeira de Helena.
Pegou a mão dela. Isso não vai ser fácil, disse ele. Vai ter distância, vai ter saudade, vai ter momentos difíceis. Eu sei, e eu ainda tenho muito bagagem, muito medo, muito passado. Eu também. Mas eu quero tentar, eu quero isso, com você. Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu também quero. Eles se beijaram ali, na cozinha simples de um sítio perdido no interior de Goiás. Foi um beijo lento, profundo, cheio de promessas e medos e esperanças. Foi o primeiro beijo de uma história que estava apenas começando. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E agora? Helena perguntou. Agora eu te levo de volta e a gente enfrenta o mundo. Juntos. Juntos. 3 horas depois, o Scania estava de volta na estrada. Miguel dirigia, Helena ao lado. Dessa vez não havia dúvida, não havia medo paralisante. Havia apenas a estrada se desenrolando à frente e a certeza de que, independente do que viesse, eles não estariam sozinhos. Quando chegaram aos arredores de Goiânia, já havia repórteres esperando. Carros com logotipos de emissoras, fotógrafos com câmeras enormes, gente gritando perguntas. Miguel parou o caminhão, olhou para Helena. Última chance de mudar de ideia. Ela riu. Tarde demais. Desceram juntos. Os flashes explodiram. As perguntas se sobrepuseram numa cacofonia incompreensível. Miguel segurou a mão dela, firme, e Helena a apertou de volta. Um repórter conseguiu se aproximar, microfone estendido. Miss Helena, você pode explicar o que aconteceu? Onde você estava? Quem é esse homem? Helena respirou fundo, olhou para a câmera e então, com voz clara e firme, respondeu. Esse homem é Miguel Andrade. E eu estava exatamente onde precisava estar, encontrando a mim mesma e encontrando ele. Vocês estão namorando? Helena olhou para Miguel. Ele assentiu levemente. Sim, ela disse. Estamos. A comoção foi imediata. Mais gritos, mais flashes, mais perguntas. Mas Miguel e Helena já estavam se afastando, entrando num carro que a equipe de Helena tinha enviado. Antes de entrar, Miguel olhou para trás uma última vez. Viu seu caminhão parado ali, testemunha silenciosa de tudo que tinha acontecido. E sentiu algo estranho. Não era adeus, era até logo, porque ele sabia que voltaria para a estrada. Era quem ele era. Mas agora, pela primeira vez, não estaria voltando sozinho. Estaria voltando para alguém. E isso mudava tudo. Epílogo, 6 meses depois. Miguel estacionou o Scania em frente ao pequeno apartamento em Goiânia. Desligou o motor e ficou ali sentado por um momento, apenas sentindo. 6 meses. 6 meses desde aquele dia na estrada. 6 meses desde que tudo mudou. Helena tinha voltado, cumprido seus compromissos, encerrado seu reinado como Miss Universo com uma fala emocionante sobre autenticidade e escolhas. Tinha aberto mão de contratos milionários, mas mantido os que faziam sentido para ela. Tinha se mudado para Goiânia, para perto dele, mas mantido sua independência. E Miguel tinha continuado dirigindo. Mas agora tinha para onde voltar. Tinha alguém esperando. E isso fazia toda a diferença. Ele subiu as escadas do prédio simples e tocou a campainha. Helena abriu a porta, sorriso enorme no rosto, vestindo uma camiseta velha dele e calça de moletom. Chegou cedo, disse ela. Dirigia a noite toda. Tinha saudade. Eles se beijaram ali no corredor, longamente, intensamente. Entra, ela disse. Fiz sua comida favorita. A casa cheirava a tempero, a cuidado, a lar. Miguel entrou, tirou as botas sujas de estrada e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava em casa. Não porque tinha um teto sobre a cabeça, mas porque tinha alguém que o esperava, alguém que o via, alguém que o amava. Eles jantaram, conversaram, riram. Helena contou sobre o projeto novo que estava desenvolvendo, uma ONG para jovens em situação de vulnerabilidade. Miguel contou sobre a viagem, sobre os lugares que tinha visto, sobre a estrada.
E quando a noite caiu e eles se deitaram juntos, Miguel olhou para ela e sussurrou: "Obrigado. Por quê? Por me encontrar naquela estrada. Por me dar coragem para viver de novo." Helena tocou o rosto dele. "Você também me salvou, sabia?" "Como?" "Me lembrando que eu sou mais do que uma coroa, mais do que um título, que eu sou humana, real, e que isso é suficiente." Eles adormeceram abraçados, sob o céu estrelado que podia ser visto pela janela aberta. E lá fora, estacionado na rua, o Scania esperava pacientemente, porque sempre haveria estrada. Mas agora também havia casa, e os dois juntos faziam a vida valer a pena. Fim. Às vezes a estrada não nos leva embora. Às vezes ela nos traz exatamente para onde precisávamos estar. E às vezes a carona mais simples se transforma na jornada mais importante de todas. Porque no fim não são os quilômetros que contam. São as pessoas que encontramos pelo caminho e a coragem de parar quando vale a pena.